Olá, eu sou o Luiz Sanetti, diretor de cinema. Eu sou formado em jornalismo, pós-graduado em cinema e professor aqui da Academia de Cinema Hollywood de Bauru. Meu nome é Luiz Felipe, sou formado em produção audiovisual, também sou professor aqui na academia. E vamos lá. Hoje nós vamos começar com um vídeo falando sobre a parte da ideia, do roteiro. Então são dois videozinhos que nós vamos falar sobre a parte de roteirização. Nós vamos falar de direção, produção, fotografia, iluminação, uma série de vídeos, né, voltado aí para a produção audiovisual. E hoje nós vamos começar falando sobre a questão da ideia. Eu gosto muito de falar com os alunos, né, quando a gente vai criar alguma ideia. Eu gosto de trabalhar de uma forma prática. E outra coisa, todos esses vídeos que nós vamos passar aí para vocês são vídeos com dicas dicas para você que mora em qualquer lugar aí do Brasil e não tem uma indústria cinematográfica na sua cidade, na verdade nem aqui no Centro-Oeste Paulista, porque no Brasil é complicado, né? Mas se você tem vontade de fazer, vontade de escrever, começa o seguinte: procura, antes de começar a escrever, é uma dica, tá? Não é uma obrigação, pelo menos no meu caso, viu, Felipe? Procura sempre ver o que você tem disponível para gravar. Tem uma fazenda, tem uma casa, você conhece escolas onde você pode gravar num pátio, pode gravar numa sala. Por quê? Porque aí nós vamos ter dois assuntos, nós vamos ter duas vertentes. Uma é aquela pessoa que escreve roteiro e roteiro fica tudo na gaveta. Beleza, roteirista e tal. Agora, você quer escrever, mas realmente quer tirar da gaveta e gravar, produzir mesmo, ver aquilo realizado, você tem que pensar na parte prática. Porque às vezes a gente cria uma coisa que, eu vou gravar num navio. Por exemplo, aqui em Bauru tem Barra Bonita tem o Rio Tietê e ali tem um lugar ali da Marinha. Né? É Marinha, né? Porque mesmo que seja lá no Rio, beleza, dá para ir lá e gravar. Então, pensa sempre nisso. Eu gosto muito de trabalhar em cima daquilo que a gente tem à disposição, sabe? Atores, às vezes você conhece alguém, né, uma pessoa que tem um perfil legal, que sabe interpretar, você pode escrever um roteiro para ela, né? E o que você acha, Felipe? Tem que fazer algo o mais factível possível, né? O que eu passo também de dica para alunos, geralmente, são usar referências, utilizar referências. Boa. Sempre na parte da pré-produção, ela tá aí para isso, né? Você quer fazer um filme de tal maneira. Quem já fez o filme de tal maneira, dessa maneira que você quer fazer? Um romance entre dois jovens. Vai buscar romance entre dois jovens, entendeu? Eu falo sempre em aula, não adianta tentar inventar a roda, porque a arte tem uma história, a gente tem que respeitar a história da arte e usar referências para o seu próprio filme, faz você crescer. Nunca será uma cópia, são referências, é uma base para você. Errado. E não é errado ter referências, viu, gente? Não é errado, isso é maravilhoso. Olha, eu vou fazer um roteiro, a minha referência, a minha base, né, é um filme, é um diretor, é um roteirista, isso é maravilhoso. Né? É humildade também, porque, como ele falou, às vezes não adianta a gente criar a roda hoje em dia, porque tudo já foi criado. O que a gente pode é adaptar, fazer alguma improvisação, alguma atualização, né? Isso é muito bacana. E partindo disso aí, você consegue fazer um roteiro original, um roteiro bacana, um roteiro interessante, né? Exatamente. E aí, encerrando então esse vídeo, são pequenos vídeos, né, que nós vamos falar sobre a parte de roteirização. No próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre autores mesmo, né, sobre a formatação de roteiro, tá? Eu estou aqui com um livro do Maqui, que ele é um livro muito denso, mas a gente vai falar dele no próximo episódio, né? E também temos o clássico, que é o Manual do Roteiro. Manual do Roteiro, muito bom. Então, esse vídeo foi para você entender, para você pegar um pouco das dicas da idealização, do empreendedorismo cultural, de criar mesmo um projeto com aquilo que você tem na sua região, na sua localidade, tá bom? Então, nos vemos nos próximos episódios.
No segundo episódio da nossa série de produção audiovisual, nós vamos falar um pouquinho da parte mais prática da formatação do roteiro, tá? Em toda a história do cinema, a gente tem uma bibliografia bem interessante de autores que vão indicar para você como formatar um roteiro. A gente tem o Doc Comparato, que é um brasileiro, ele trabalhou muito com novelas, com seriados na Globo, e ele tem um livro chamado Doc Comparato, que é bem legal, um livro bem grande, mas é muito legal, ele fala de cada estrutura de um roteiro. Temos também esse daqui, que eu tinha falado no episódio anterior, que é do Maqui. O Maqui, esse eu acho que é um dos livros mais atuais na parte de roteirização, porque ele vai, além da parte de formatação, né, aquela parte técnica, ele também vai falar muito da parte de estrutura, né, da parte do conceito de você escrever um roteiro. Inclusive a parte dos beats, né? O que é um beat, Felipe? É o ponto de virada em cena. Em cena, olha que legal, gente. Cada cena, então, tem esse beat, né? Ou é uma mudança de pensamento, ou uma virada ali, como a gente costuma dizer, né? Ele trata também das estruturas. Diferente do Sid Field, ele traz mais estruturas para tratar. Ele trata da arquitrama, né? Que é o cinema clássico, aquele com herói, vilão. A antitrama, que já é um negócio mais aberto, e a mini-trama, que é ainda mais aberto, com final aberto, com protagonista passivo. Então ele traz várias estruturas, tem até um triângulo, ele desenha as estruturas dele, então é bem legal. Exatamente. E aí, para a gente resumir, né, a parte de formatação de roteiro, o que é interessante na hora de escrever o roteiro? O cabeçalho, né, vamos falar um pouquinho da parte prática de escrever um roteiro. O cabeçalho ele serve para você justamente mostrar a geografia da cena, né? É uma sala? É uma casa? É dentro, é fora? Exato. Tá de dia ou de noite? Exatamente, porque isso é importantíssimo. E outra coisa, gente, não mudou nada. Você pega desde dos primórdios do cinema, é a mesma coisa. Porque isso ajuda muito. Isso aí o roteiro, ele é uma estrutura para facilitar a gravação. Então, se você quer fazer um roteiro literário, aí você tem que procurar outra linha, outro segmento, porque o roteiro cinematográfico, o roteiro do audiovisual, ele é feito para gravação. Então, ele é muito mais raso, né? O roteiro é algo frio, entendeu? E o roteiro não é para você ler, é para a sua equipe ler, é para os atores lerem. Então, tem que ser algo direto, não precisa de enfeite. Se for uma literatura, é uma literatura feia, porque tudo que for estar em cena no seu filme tem que estar no roteiro. Exatamente. E aí, então você faz o cabeçalho, né? Que aí você vai colocar o cenário, né? Qual é a localização, o tempo, se é de dia, se é de noite. E dependendo se você... Muitos produtores usam o Celtics. O Celtics ele tem um aparelho, ele já numera as cenas, mas se você não tiver o Celtics, você pode fazer no Word. E aí você vai colocando um número de cenas, porque esse é muito importante, porque quando você coloca a cena vai ser gravada numa sala, aquilo ali é uma cena, tem que ter uma numeração, porque vai facilitar na hora de gravar. Porque o cinema você grava em ordem descronológica, dependendo da produção. E o Sid Field dizia que cada página de roteiro equivale a 1 minuto de cena. Então, se você seguir essa ordem, você já vai saber até quantos minutos seu filme em média vai ter. Se é um curta-metragem, você escreveu 20 páginas de roteiro, ele vai ter em média 20 minutos. E o Celtic, se você procurar na internet, ele é gratuito também. Você consegue fazer online até 5 roteiros. E ele exatamente, você escreve uma folha e ali ele é 1 minuto. Um pouco para mais, um pouco para menos, mas sempre vai dar 1 minuto. Isso aí é padrão, tá? Pode confiar. Então, depois do cabeçalho, nós colocamos as ações, aquilo que a gente está vendo e está ouvindo no filme. Então, eu particularmente, quando eu vou escrever, eu gosto de colocar: ouvimos tal som, vemos o personagem e tal. Tem autores que falam isso também, porque você não precisa, você tem que ser muito objetivo, né? Não pode ser muito detalhe, você não pode descrever muita cena, porque não é um roteiro literário. E se você descreve muita cena, você engessa, e geralmente o diretor ele que vai dar o contexto, né? Exato, tem que escrever exatamente o que vai estar na cena,
os diálogos, né? Então, chegamos nos diálogos. Então, exato, não é nem, como o Luiz disse, não é uma literatura. Então, você não precisa, agora a Vitória disse, 2 pontos, travessão na próxima linha. Não. Ponto final na descrição, na ação da cena, já pode entrar o nome do personagem que está dizendo e o diálogo que ele vai falar. É bem direto mesmo, o roteiro é algo frio. Exatamente. Depois vem o diálogo que você coloca no meio, né, centralizado, com o nome em caixa alta, e depois você escreve ali o que a pessoa vai falar. Para você fazer um bom diálogo, é legal você falar em voz alta quando você for escrever. É legal você ter uma noção, né, do que você está falando. Então você escreve o diálogo e lê, vê se está legal, vê se está natural, vê se está ficando uma coisa bacana, né? E aí você vai montando a estrutura. O roteiro praticamente, a formatação dele é isso, né? Esse é o mais Aí, né, não tem outras características, porque você não coloca câmera, você não coloca nenhuma informação de câmera, de direção, de nada, porque o roteiro ele é para o diretor. O diretor de fotografia, o diretor de arte, o diretor de cinema que vai dar ali o tom da cena. Exato, não pode entrar o roteirista jamais pode entrar no papel de diretor, a não ser nos casos de exceções, não é a regra, mas exceções que temos de roteiristas que são diretores, mas a regra o roteirista tem que se manter no papel dele, respeitar a hierarquia do cinema. Muito bem, então esse foi a segunda parte da formatação de roteiro e nos vemos nos próximos episódios. Continuando na nossa série de produção audiovisual, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção. Produção você que tem interesse em trabalhar na produção, o produtor, ele é aquele que corre na frente. Então, quando uma equipe vai fazer uma gravação em determinado set de gravação, o produtor já foi ali há muito tempo. Então, o produtor é aquele que, se você é aquela pessoa que gosta de visitar locações, eu sou apaixonado de visitar locações, conhecer os ambientes. Então, isso, na verdade, o departamento de produção ele é um departamento bem complexo. Não é só isso, estou falando apenas uma parte, no caso, o produtor de set, tá? Mas o produtor executivo ele cuida muito da parte da parte financeira. Né? Então, geralmente ele também está ligado com editais, com projetos culturais, porque ele não está muito no set de gravação. Questões burocráticas geralmente ficam, né, na mão do produtor. Exatamente. Aí nós temos o produtor. É interessante para a gente não confundir produtor de conteúdo com produtor cinematográfico. A televisão, o produtor na televisão, que é um outro departamento, né, uma outra área. Aqui no Brasil a gente tem a produção audiovisual, técnico cinematográfico e também radialistas que trabalham em TVs. Nos Estados Unidos não tem essa separação, todo mundo. Eu acho que aqui também no Brasil não deveria ter separação. Eu acho que quem se forma em cinema ou produção audiovisual tem capacidade o suficiente, gente, para mexer numa TV, numa câmera. Porque faz todo sentido, né? E muito mais ainda, porque a pessoa de audiovisual, de cinema, ela tem uma sensibilidade, uma bagagem, né, muito mais ampla. Não desmerecendo o trabalho de quem faz radialismo, mas radialismo também você acaba trabalhando com rádio, com parte que é bacana, mas não é muito audiovisual. Então, aí o que acontece? Na televisão, nós temos o produtor, e o produtor, na televisão, ele cria. E é isso que acaba confundindo. Tem muita gente que confunde, né, Felipe? Porque o produtor de cinema, ele não cria. O produtor de cinema não cria nada, porque quem cria é roteirista. Já é claro isso, não tem discussão. A não ser que seja um produtor roteirista, mas separadamente é o roteirista. E o produtor, tem o produtor, que é o dono do estúdio, né, que é o produtor, então é uma confusão, que é umas coisas, mas quem acaba trabalhando, você acaba identificando. Tem o produtor, que é o produtor do filme, né, e tem a equipe de produção, que vai pegar a decupagem do roteiro, precisa produzir uma cidade cenográfica. Então, junto com a equipe de arte, eles vão correr atrás de dinheiro, de produção, de lugares, isso na pré-produção. Mas o produtor também trabalha na produção, no dia da gravação, porque nós temos o produtor de elenco, a gente tem o produtor de set. O produtor de elenco, ele gerencia toda a parte de elenco. O elenco chegou ali no estúdio, tem
tem que ter um lugar para o elenco descansar, a gente tem que cuidar muito bem dessas estrelas, porque é a imagem do filme. Né? Então, o produtor de elenco cuida da alimentação, ele cuida da logística do filme. Resumindo, é essa parte da logística. Sim, né? Até para desafogar, em muitos casos, o diretor, os produtores estão ali para isso, para o diretor focar na parte artística. Entendeu? O diretor é o que a gente vai falar. Sim, no próximo episódio. Vídeo. O diretor é o líder artístico da obra. Quem faz tudo acontecer por trás ali são os produtores. E quem trabalha com produção tem que entender muito das fases, das etapas de produção. Então nós temos esse livro aqui para indicar, que é o livro do Cris Rodrigues, um brasileiro também, muito bacana. Então ele tem esse livro aqui que fala o cinema e a produção, que vai falar muito, muito mesmo dessa parte de produção. Então ele tem planilhas, ele tem referências de Excel, esse que é interessante, porque quem trabalha no departamento de produção, ele não é muito artístico, ele é mais administrativo, ele é mais, organiza todo o processo. Né, a logística, tudo. É claro que também tem que ter, se você tem uma sensibilidade, se você tem uma sensibilidade artística, você faz uma produção muito melhor, né? Mas não é do departamento artístico. Sim, né? Então, o produtor aqui no Brasil, a gente tem, no caso das etapas de produção, a gente tem a preparação, né? Preparação onde você pega o roteiro, você produz o roteiro, você faz toda essa reunião de início mesmo. Depois vem a pré-produção, que é o que? Ensaio, né? Definição de locação. Ensaio. Gente, o segredo do sucesso é você fazer ensaio. É você ter uma boa pré-produção. Ensaiar, errar, ensaiar, errar, porque na hora que você for gravar, entrar na fase de produção, não pode ter erro. É inadmissível ter erro, porque o tempo dependendo da locação, você está num lugar que não é seu, você tem atores ali esperando, você tem a equipe inteira, não pode ter erro. É muito desgastante isso. Então, nós, o cinema, a gente tem que aprender muito na pré-produção. A pré-produção é como se fosse todas as vezes um doutorado, porque você vai identificar, porque não adianta, outra coisa, você já fez cinema, fez cinema online e tal, mas, gente, na prática é quando você vai aprender, realmente, porque você vai pegar, vou gravar numa fazenda. É uma luz diferente, é um tempo diferente, é um cheiro diferente, é um som diferente. Vai gravar no estúdio, é tudo diferente. Vai gravar numa sala, é tudo diferente. Tudo, cada gravação, cada set de gravação é um universo diferente. Exatamente. Para se ter uma boa produção, é necessário ter uma boa pré-produção. Senão, não acontece de maneira organizada. Pode ficar até um caos durante a produção, porque precisa de um processo de pré-produção muito bem organizado, muito bem calculado. E aí, então, nós temos a preparação, a pré-produção, a produção, que é o momento da gravação, e depois a gente entra na pós-produção. Existe produtores para todas as áreas. Né? Nós temos produtor de elenco, produtor de set. O que é o produtor de set? Né? Que eu falei e não disse. O produtor de set, ele está ali também gerenciando toda a logística do set. Tá? Então, ele está lá organizando entrada e saída. Ele recebe a ordem do dia, que a gente vai falar. A ordem do dia, quem escreve, pelo menos nos manuais que nós temos aqui, né, quem vai escrever a ordem do dia é o assistente de direção. Pode ser o diretor de produção, aqui no Brasil nós temos essa função, diretor de produção, nos Estados Unidos não tem diretor de produção. Aqui existe essa função, diretor de produção, que o Fábio Campos, no livro dele, ele explica, que ele também ajuda nessa parte de elaboração da ordem do dia. A ordem do dia, na verdade, é um rascunho ali, né, como que fala? Uma organização. Uma organização, é uma descrição daquilo que vai acontecer tempo por tempo, hora por hora, não pode ter nenhum atraso. Então, o diretor de produção, ele gerencia isso, e também o produtor de set também, dependendo se você tem um estúdio grande, né, ou um set de gravação muito complexo, você tem uma equipe muito grande. O produtor de arte é aquele que vai correr atrás da produção de arte junto com cenografia. O produtor de arte, ele não produz arte, tá, gente? Não confunda. O produtor de arte não está dentro da área de artes. Ele vai produzir. Ele recebeu o roteiro, precisa fazer
uma casa de árvore. Então ele vai correr atrás de um cenógrafo, de um cenotécnico e vai mandar fazer, tá? E a gente chega na pós-produção, que também tem um coordenador de pós-produção, tem uma pessoa que fica direto ali. Tem um detalhe interessante que no Brasil, pelo menos, nos Estados Unidos é mais assim mesmo. O setor de pós-produção ele é bem separado das áreas de gravação, porque geralmente é um estúdio separado, é uma empresa terceirizada, né? Você pode ver que às vezes até nos nomes, nos nomes americanos, nos filmes você vê edição e você tem uma sigla ali que às vezes é um outro segmento, né? Exatamente. Aqui no Brasil também tem muito isso, tem essa parte de terceirização. É importante você saber disso, porque quando você for escrever algum projeto cultural, você vai ter que correr atrás disso. Então, às vezes, você não encontra uma equipe de pós-produção, uma empresa de pós-produção adequada para fazer um bom filme. Porque você tem que entregar um material, dependendo, vamos imaginar, para um cinema. Hoje em dia os cinemas não são exibidos mais filmes em película, né? Tudo digital, não, tem um nome que eu esqueci, TPI, alguém já ouviu falar? Tem IMAX também. Mais ou menos. Então é digital. Para você mandar aquele arquivo, você tem que ter você tem que renderizar, você tem que ter uma colorização. É um setor, um departamento diferente. Então, às vezes, tem produtoras no Brasil que apenas produz e elas não fazem a pós-produção. Porém, hoje em dia, com a tecnologia, isso também está mudando, porque está facilitando mais as empresas, né, conseguirem os equipamentos e você acaba deixando todo mundo ali juntos, né? Mas é bom saber, porque quando você for montar um projeto cultural, você vai ter que discriminar certinho o nome, a empresa, valor que vai ser cobrado, tudo isso é colocado. E o produtor executivo é que faz isso. Acho que de produção é isso, né? E aí, dúvidas que vocês tiverem aí sobre produção, vocês podem comprar ou adquirir esse livro aqui, Cris Rodrigues, tá? Cinema e a Produção. Beleza? Beleza? Fechou. Então, beleza. Nos vemos no próximo episódio. Olá, pessoal. Continuando, então, na nossa série de vídeos de produção audiovisual. Hoje nós vamos falar sobre o departamento de direção artística, né? Bom, o diretor, ele é aquele que vai dar todo o tom da cena, né? A parte artística, ele vai dar um norte ali pro filme, né? Com base nos seus conhecimentos, na sua cultura, naquilo que ele quer mesmo, que é o diretor que vai mandar ali no esquema, né, com base na leitura dele do roteiro, é ele que vai colocar a visão dele do roteiro em cena. Exatamente. Então, o diretor no cinema, o departamento de direção é o mesmo que tem no Brasil, é o mesmo que tem nos Estados Unidos. Como eu falei da outra vez, o departamento de produção no Brasil tem uma função que é o diretor de produção, que nos Estados Unidos não tem. Lá tem o produtor mesmo, e lá, né? É porque lá não tem tanta essa necessidade de leis de incentivo. Aqui a gente tem que ter leis de incentivo, então você tem que ter uma pessoa que vai gerenciar esses editais aí, né? Então, no departamento de direção, nós temos o diretor, que é responsável pelo filme. Tem um segmento que é o primeiro assistente de direção, que está muito ligado ali com a parte artística do diretor, mas também com a parte do andamento do filme. Então é ele que vai organizar a ordem do dia, que é o quê? Escrever, né, o que vai ser gravado naquele dia. É ele que vai dar todo esse apoio. Ele não é um assistente do diretor, ele é um assistente da direção do filme. Isso é diferente, tá? Porque o diretor, ele não tem uma secretária, né? O primeiro assistente de direção, ele vai dar assistência na direção do filme, junto com o diretor, obviamente. Aí a gente tem um departamento que é o segundo assistente de direção. Esse segundo assistente de direção é muito utilizado, já está mais ligado com os atores. Então, dentro ali você tem o diretor de elenco, o preparador de elenco. Dependendo do set de gravação, se você vai gravar numa rua e você tem que colocar figurantes, é nesse departamento que vai ter a pessoa responsável pelos figurantes, por toda a parte ali de elenco. E também tem até o terceiro assistente de direção, que também é conhecido, ele pode também ser, ele pode ter uma ligação também com o continuista.
Porque o terceiro assistente de direção ele já está mais ligado ali, já nessa parte da continuidade do filme. Isso você pode acompanhar também com o Fábio Campos, que ele vai falar um pouco sobre isso, mas é interessante porque o terceiro assistente já vai na parte de continuidade. Continuidade, o continuista ele também está ligado um pouco, tanto na direção, mas também como na edição, porque esse cara, ele é foda. Porque se você, principalmente todos os bons filmes, qualquer curta-metragem de qualidade, ele nunca é gravado num dia só. Dá muito trabalho montar toda uma estrutura, e você grava uma cena bem feita, às vezes não dá tempo, porque você tem que fazer a produção e a desprodução, aquilo leva um tempo. E às vezes você tem que voltar no dia seguinte ou na semana seguinte e gravar de novo aquela cena. Então o continuista ou o terceiro assistente de direção, ele registra todo aquele momento, ele tira foto, ele faz um acervo para que quando voltar naquela mesma cena, para que ela volte como realmente ela parou. Muitas vezes ele quem bate a claquete. Exatamente. Nós temos, tem esse daí, e também a claquete ela pode ser também batida. A claquete ela pode ser, quem pode bater também é o segundo assistente de fotografia. Sim. Que também tem é bem interessante isso. Mas uma equipe pequena, gente, qualquer pessoa que está ali ajudando, vai lá e bate a claquete que não tem nenhum problema, né? Bom, eu tenho aqui, né? A gente tem aqui para indicar para vocês esse livro aqui, Os 5 Cs da Cinematografia, que é a base de uma visão de direção, tá? Porque ele vai ensinar toda essa parte de direcionamento da tela, tá? Tem uns segredos aí, né? Essa parte de direcionamento na tela. Vai falar um pouco da parte de continuidade temporal, continuidade espacial, ou seja, sabe quando você tem um personagem saindo de um prédio, corta, ele está dentro de um carro, corta, ele está dentro da casa dele. Tudo isso você tem um tempo, você tem que respeitar essa continuidade espacial e temporal. Então, isso é uma visão do diretor, tá? Não é o editor que vai fazer esse corte, mas é o diretor que vai ter essa visão. Aí eu tenho uma pergunta que é interessante. O roteirista também, ele escreve isso? Sim, um bom roteirista, ele geralmente ele tem uma base de técnica de cinema muito grande. Até aqui na Academia de Cinema, a pessoa que faz um curso de roteiro, ela vai aprender tudo, porque você vai ter uma visão de corte, você vai ter uma visão dessas questões, que sim, você pode colocar no roteiro, só na parte de roteirização, tá? Porque isso ajuda muito, né? Você vai ter uma visão ampla daquilo que você está escrevendo, né? Exatamente. Então, os 5 Cs, né? Esse aqui é do Giuseppe Mascheli, tá? E esse daqui, que é um clássico, do Michael Habiger, que esse aqui é próprio para diretores, cineastas, diretores roteiristas, e é muito amplo, é sensacional. Ele realmente mostra com detalhes todo o segredo aí para você ser um bom diretor, uma boa diretora de cinema, tá? E o diretor, na minha visão, ele tem que ter essa parte artística, você tem que ter uma visão muito sensível da cena, né? Uma visão fotográfica, uma visão de tempo, porque eu já me acostumei, mas você quando começa a trabalhar com isso, você acaba vendo as coisas por imagens, por planos, sabe? Você começa a enxergar as coisas através de um plano. Eu, quando começo a chegar perto de alguém, eu já imagino eu estou chegando com um traveling. Então, isso é uma coisa que você vai acostumando, porque você tem é igual o músico, ele lê a partitura porque ele está no mundo dele. E a gente que trabalha com audiovisual, a gente pega um roteiro, a gente tem que começar a visualizar planos, cenas, tomadas, porque é aquilo que é nosso trabalho, né? A primeira coisa que um diretor faz muitas vezes, ao pegar o roteiro pela primeira vez, já é imaginar a decupagem, né, do filme, né? Quais são os planos que vai ter cada cena, os movimentos de câmera. Então, toda essa sensibilidade artística que vai aparecer no filme, é o diretor quem traz. Maravilha. Mais alguma coisa que eu falei demais, eu acho? Direção? Dá pra falar um pouco mais dos planos. Vamos falar? Vamos falar. Porque é o diretor, né, que vai dar o tom ali Vamos vamos falar dos planos. Quer começar?
A gente tem um plano de estabelecimento, né, que muitas vezes é um plano de conhecer o lugar, é o primeiro plano fora de um lugar, aí quando você vê, o próximo plano está dentro do lugar, mas você já sabe que está naquele lugar porque antes teve um plano de estabelecimento no qual você conheceu aquele ambiente onde vai acontecer a ação. Aí temos o plano médio, né, que pega da... É o que tá... Esse plano que vocês estão vendo é um two-shot médio, porque tá pegando nós aqui, né, da cintura para cima, mais ou menos, né? Sim. Tem o plano americano, que é na canela, né, aqui do joelho, sim, do joelho, dessa região. Exato. Que esse é o único plano que tem esse nome, porque a maioria é tudo plano... Sim. Tem outros planos também. Tem o plano detalhe, né? Esse plano talvez detalhe. Até mais conhecido, o plano focado em algum objeto, uma chave que vai ser importante. Ele está no departamento dos closes. É o close, o plano detalhe é o close. Um close e tem o porquê que você vai utilizar cada plano, né? Um close no rosto do ator, ele tem um significado, ele vai estar pegando ali cada mini expressão do ator. Agora um plano médio, um plano de estabelecimento, com 2 atores atuando, o objeto está menor. Os objetos estão menores, exatamente. Nós temos também o plano, a angulação, no caso, né? O plongé absoluto e o contra-plongé, né? O plongé quer dizer mergulho em francês, né? Uhum. Plongé. Então, quando você está filmando plongé, a câmera está filmando de cima para baixo. Então, geralmente, quando você está filmando um plongé, você está diminuindo o personagem, você está colocando ali uma carga, alguma coisa, algum sofrimento, né? Ou tem várias questões pode ter vários significados, né? sim. O contra-plongé é a mesma coisa. E o contrário disso, você já vai levar as pessoas, vai levar essa pessoa. Eu gosto muito de dar um exemplo dos filmes de Hitler. A maioria dos diretores que fazem o trabalho do filme de Hitler sempre trabalha com esse contra-plongé, porque aí você deixa ele grande, né? Ele, né, liderou aí toda essa loucura, então você coloca ele ali Sim. como uma pessoa poderosa, né? E isso é legal porque você intensifica, mas tem que ter muito cuidado. Sim. Muito cuidado, porque senão se você inclinar demais, você deixa a cena mais aloprada, deixa uma coisa mais... Sim. Né, Mas, como você disse, geralmente os vilões são mostrados assim, quando eles estão em posição de poder, a câmera está num contra-plongé de baixo para cima, para mostrar ele alto e poderoso. E não só com personagens, mas com objetos também, com casas. Às vezes você quer demonstrar uma casa que é grande, né, uma assombrosa, você pode deixar Sim. ela num contra-plongé que ela fica bem grande, né? Fica bem interessante. Esse é um plano, né? Tem outros planos também, tem o plano sequência, que é um plano que é muito legal, porque dá mais trabalho de trabalhar com os atores, mas é um resultado muito legal. Muito legal. O plano sequência, você começa a gravar e não para, independente das mudanças de cena, né, da geografia ali do set. Você está fazendo vamos imaginar um personagem descendo na rua, sai do carro, entra na casa e acontece uma briga ali dentro. Você pode fazer um plano sequência direto, ou você pode fazer vários cortes. É um plano que não tem corte, o plano sequência ele não tem corte, ele é seguido. Exatamente. E temos os planos descritivos, que também são planos que você pode... Um plano, geralmente, você coloca, né? Plano aberto com traveling in out. Então, você coloca ali uma descrição maior nessas informações, porque o plano também não é só isso. Às vezes é um close, mas é um close com traveling. É um close com traveling lateral, é um close com oblíquo. Às vezes tem planos que são bem informativos e você pode descrever também. Exato. Todo movimento de câmera, todo plano, ele tem que ser pensado, ele tem que ter um significado. Por que você está fazendo esse movimento de câmera? Qual é o seu objetivo com isso? Exatamente. O Felipe falou uma coisa que eu acho que vai resumir a essência dessa parte de direção. O porquê. Tudo que a gente vai desenvolver, gente, na cena, o diretor não tá lá à toa, tá? Isso daí é coisa de amador, viu, gente? Coisa de amador. O diretor, ele tem que ter sensibilidade, porque às vezes tem filmes americanos, né? O diretor, me fugiu a cabeça, você vai saber, o diretor do Armagedon é um... Michael Bay.
ele é um diretor comercial. E ele, praticamente 70% dos filmes é com steadicam, com grua, com movimentação. É a linguagem dele, mas é porque é uma linguagem comercial. Então, mas mesmo assim, se você analisar, é porque o filme tem ação, ele tem um ritmo. Então, tem um porquê. Quando você usa um tripé, ou você usa uma câmera em movimento, tudo isso tem um porquê, você está querendo passar um significado. E a gente não pode deixar isso sair do nada. Tem que ter um porquê. Vai acontecer, obviamente, ter um diálogo entre dois personagens, que às vezes é um tripé parado, porque você quer chamar a atenção. Às vezes o tripé parado é justamente para você encerrar, não chamar mais atenção ali na câmera e deixar com que a voz do ator, a expressão do ator chame a atenção. Porque às vezes uma câmera em movimento, você está passando ali uma estabilidade, você está passando uma tensão. Uma câmera, um traveling, você também está querendo mostrar o que é que tem na lateral, você tem essa curiosidade, você vai tirar a curiosidade do telespectador, né, do espectador. Então, tudo tem um porquê. É muito interessante começar agora a assistir filmes e prestar atenção nos movimentos, tá? Nos cortes, nos planos abertos, fechados, né? Por que tudo isso? Você vai achar as respostas para tudo isso, né? Que mais? Acho que de direção, a direção acho que é isso mesmo, né? Depois vai ter direção de atores, né? E a gente vai falar, acho que já em seguida, já da parte de direção de atores. Isso tá ligado, tá? Mas tem uma questão, não é todo diretor que sabe trabalhar com atores. Isso não tem nenhum problema, porque também não é todo diretor que é um bom fotógrafo, não é todo diretor que é um bom diretor de arte, porque se ele fosse tudo, ele não ia precisar da equipe, tá? O diretor, ele tem uma visão, a gente vai ajudar ele, essa é a função da equipe. Mas é interessante, sim, você ter uma noção daquilo que você vai, dessa parte humana que são os atores, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, acho que é isso, né? Fica aí, porque vem no próximo programa. Olá, pessoal, vamos agora para a nossa próxima etapa, que é direção de atores. Ó, eu já começo com esse livro aqui, que esse livro aqui é sensacional, da Ivana Chubbuck. É uma das técnicas mais atualizadas e modernas na parte de dirigir atores. A equipe, mesmo que você não tenha vontade de trabalhar com atores, é legal você ter uma noção. Ou você convida um amigo que tem esse interesse, mas dirigir atores é uma ferramenta complexa, porque nós não estamos mais trabalhando com ferramenta, com objetos, mas com seres humanos, com sentimentos. Mas é muito legal, é muito legal. E a Ivana Chubbuck, ela vai dar esse direcionamento, tá, de trabalhar o objetivo de cena. Eu vou falar só do objetivo de cena. Qual que é o objetivo do personagem? O que o personagem quer da vida? É isso que a Ivana Chubbuck vai tirar. Porque todo personagem, mesmo que ele seja assassino, mesmo que ele vá matar alguém, ele tem que conquistar o seu objetivo de matar alguém, porque isso está no roteiro. Então a gente precisa intensificar aquilo para ficar mais verdadeiro, para ficar mais emocionante. Mais convincente. Essa é uma das técnicas que a gente utiliza na hora de dirigir atores. Sim. O diretor de atores também, ele indica posicionamento de atores, as limitações, você não pode se movimentar muito porque você pode sair de cena, entendeu? Então, é tudo marcadinho, você dá as indicações do que um ator tem de fazer, é o diretor de atores que dá. É o diretor de atores, mas no set, dentro do set de gravação, é só o diretor que fala com atores. Você pode pegar qualquer making off, você vai ver sempre o diretor falando com o ator. Não tem outra pessoa dentro do set de gravação. Fora do set de gravação, aí é o diretor de elenco. O diretor de elenco pode e deve fazer um trabalho, um aquecimento, um laboratório, né? Enfim, fazer todo esse trabalho para que o ator realmente entre dentro do personagem. Então, acho que essas são as regrinhas e as dicas, né? Uma diretora de elenco bem famosa para exemplificar, se quiserem pesquisar, é a Fátima Toledo. Fátima Toledo, ela fez Tropa de Elite, Cidade de Deus, era ela também. Então ela é uma grande referência para a direção de elenco. E ela é preparadora de elenco, ela dirige os atores, mas no dia da gravação, se eu não me engano, Cidade de Deus foi com o Fernando Meirelles. É o Meirelles que
tá direto ali com os atores. Mas a Fátima, ela fica ali a todo momento organizando. Mas isso é interessante para você saber a organização. Não pode ter todo mundo falando porque o ator se constrange, não é legal e isso também não é ético, tá bom? Essa foi a dica aí de direção de atores, né, Felipe? Exatamente. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre iluminação. Bom, o principal, né, vamos falar da luz, da essência da luz do audiovisual, é você mostrar para o público a origem. Então, nós aqui nesse momento, nós estamos aqui falando com vocês porque essa aqui é como se fosse uma entrevista. Então, a gente tem uma luz aqui, tem um softbox aqui. Então, isso aqui é muito utilizado em qualquer gravação, youtubers e tal. Agora, imagina vocês agora, fechem os olhos nesse momento, ó. Fechou os olhos, imagina uma cena em uma sala fechada, tá? Pode abrir o olho. Imagina você numa sala fechada, uma cena, e aí tá escuro, não tem nada ali. Só que a gente precisa pôr luz ali para mostrar, tem que ter. Porque se você coloca do nada uma luz que vem de baixo, uma luz que vem de cima e não mostra isso para o público, fica estranho, o público não consegue compreender. Mas olha que legal, olha como que o cinema ele é complexo. Quando você vai fazer um filme de suspense, aí os diretores eles fazem justamente o contrário que a gente está falando. Por isso que eles também é difícil eles ganhar o Oscar. Porque você vai pegar todas essas técnicas e vai mudar mesmo. Porque aí tem diretores que realmente começa tudo escuro e não mostra nada. Fica naquela claustrofobia que você não sabe de onde que... Mas beleza, porque é uma linguagem que ele está fazendo ali, está fazendo tudo o contrário. Mas, geralmente, para você ter uma noção da origem da luz. Então, você imagina essa sala fechada. Agora, vamos imaginar, vamos recortar agora, eu vou fazer uma janela e vou pôr uma cortina. Pronto, a luz já está vindo dali. Então, a pessoa ela já vai ter um brilho ali. Ah, mas não pode ter janela, porque é uma sala secreta. Ok, o que nós vamos fazer? A gente vai colocar uma vela embaixo? Pode ser uma vela. Ou o que a maioria dos filmes fazem é o quê? A luz que vem debaixo da porta. Pronto, só aquilo ali, gente, já é um ponto de luz. E obviamente que nós vamos fazer o seguinte. A luz, mesmo que tenha um ponto de luz ali que vem embaixo da porta, a equipe de direção de fotografia ela vai colocar um softbox para também dar uma força. Isso é chamado de luz diegética. É uma luz que, vamos imaginar, ó, eu tô aqui a gente está conversando aqui. Tem esse softbox aqui. Esse softbox não está aparecendo. Ele poderia ser uma luz diegética. Se tivesse aqui um abajur. Tem um abajur aqui, ó, aqui em cena. Ele é bem fraquinho. Ele parece que ele está saindo luz, mas a luz não está vindo dele. O público, sim, está imaginando que a luz vem dele, mas, na verdade, a luz vem da onde? Do softbox. É uma luz diegética, né? E temos os filmes também que usam luz natural, né? Para vocês verem como a luz é tão importante. Os filmes que usam unicamente luz natural ficam conhecidos por isso. E a gente nem imagina, né? A gente não imagina todo o trabalho de iluminação que tem num set de filmagem. E dá trabalho, porque aí você tem que ver luz, tem que ter uma boa lente, tem que ter, dá um trabalho. Mas é possível sim fazer filmes de luz com luz natural. É bem interessante. Quem fica a par dessa área, muitas vezes, é o diretor de fotografia mesmo. É o diretor de fotografia, é verdade. A iluminação é tudo com ele. Exatamente. Essa foi a parte de luz. Oi pessoal, hoje nós vamos falar de fotografia. Lembrando que isso aqui é uma série de vídeos bem curtos, né? Nós não vamos aprofundar em cada setor, porque isso aqui você pode até fazer uma faculdade de fotografia, tá? É mais uma forma de você ter uma noção da parte de fotografia. E falando assim de diretor para diretor, isso também é interessante, eu não estou falando de diretor para fotógrafo. Se você quer fazer fotografia, procura um curso de fotografia. Eu estou falando aqui, você que é interessado, apaixonado por cinema, audiovisual como a gente, e quer aprender, quer fazer, aqui é o caminho, tá? É só para você ter uma noção. Aqui nós temos essas duas lentes aqui de cinema. Essa daqui é uma lente de 7 milímetros, tá? E essa daqui é uma lente de 12. 7 milímetros é uma lente pequena. Quando a lente ela é pequena, ela vai pegar, ela é uma grande angular. Ou seja, lente pequena, ela vai pegar objetos, as pessoas elas vão ficar bem pequenininhas, para não confundir. Lente pequena, objetos pequenos. Lente pequena, você consegue fazer o quê? Uma cena aberta. Estabelecimento, pegar um local totalmente aberto, um local inteiro, uma casa inteira.
Exatamente. Essa daqui, essa lente linda e maravilhosa da Make, ela é de 12 milímetros. Essa lente aqui de 12 milímetros, ela já é um pouco mais, ela é maior, né? Ela é grande, ela é bem pesada. E uma lente de 12 milímetros, ela já é uma lente maior. E o que vai acontecer? Ela vai pegar as pessoas, ela vai ampliar o objeto. Então, é como se você chegasse mais próximo da pessoa, você vai pegar um close, você vai poder pegar um plano, um two-shot. Movimento de olhar. Exatamente. Então, lente grande, você consegue pegar um rosto grande, pegar uma pessoa chorando, uma expressão de ódio, de suspense, tá? Então, você tem essas diferenças. Acho que a princípio, na parte de fotografia, são esses dois conceitos aqui que é interessante, tá? De fotografia. Mas um bom diretor de fotografia, ele tem um bom relacionamento com o diretor e tem um bom relacionamento com o diretor de arte, tá? Esses três pilares da cinematografia, eles conversam entre si e tudo dá certo, tá? Porque o diretor de arte, ele vai respeitar a pessoa, o diretor de fotografia, o diretor de fotografia vai respeitar toda a parte ali da direção e, claro, todo mundo vai respeitar o diretor, porque é ele que dá a direção, ele que dá o norte pro negócio. Exato. Ok? Fechou. Beleza, então. Essa foi sobre fotografia. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a narrativa cinematográfica. Bom, o que nós queremos mostrar para vocês nessa narrativa cinematográfica? É legal você ter um olhar e observar como funcionam, como as cenas, né, como os filmes são gravados, os segredos, né, todos os segredos ali que foram, as técnicas que foram aplicadas. Para isso, nós temos esse livro aqui, ó, Narrativas Cinematográficas, tá? Da Jennifer Van. É um livro muito legal porque ela vai contar, ela vai falar da cena em questão, tá? Ele é dividido em vários capítulos. Então, por exemplo, tem uns capítulos aqui que ela vai falar sobre as lentes da câmera, que foi o episódio anterior, posição da câmera, tempo, efeitos sonoros, música, transição de cena, figurino, locações, iluminação. Então, tudo isso ela vai... Dá pra cortar. 3, 2, 1. Então, ela vai contar todas essas técnicas, né, esses menus aqui, né, e sempre mostrando cenas de filmes, roteiro, a sua importância dramática. Então, é muito interessante essa parte da narrativa cinematográfica. Tudo tem que ser em prol da narrativa que você quer impor no seu filme. É uma narrativa mais acelerada ou uma narrativa mais densa? Então tá tudo junto, o som, a trilha sonora, entendeu? Se é uma narrativa mais densa, talvez uma trilha sonora mais minimalista. Tudo tem que ser minimamente pensado para, na junção, você criar uma narrativa satisfatória para sua obra. Exatamente. O objetivo dessa parte da narrativa cinematográfica é porque nós, diretores, roteiristas, nós contamos histórias. Esse é o nosso objetivo. Então a gente precisa tem que ter uma noção de narrativa para a gente contar uma boa história. Beleza? Vamos lá, pessoal. Voltando agora para a série de vídeos, hoje nós vamos falar sobre pós-produção. O ideal, quando nós vamos fazer uma gravação, é legal, na hora de gravar, o continuista, ele vai ser um elo muito importante na hora de organizar a ilha de edição. Não só ele, mas também tem a equipe de produção, pode ter uma pessoa que também vai estar organizando todo o processo ali de gravação, porque hoje em dia não usa mais filmes, né? Hoje em dia é tudo cartãozinho. Então, dependendo da gravação, você leva um notebook, acabou a gravação, passa para o notebook, já vai nomeando, vai colocando cena 1, cena 2, tomada 3, porque a hora que o editor pegar as imagens, ele já vai jogar na timeline, já vai aparecer tudo em ordem. Exato. É muito legal isso aí, só precisa ter organização. Esse link entre produção e pós-produção, ele tem que existir para não ficar uma pós-produção bagunçada, confusa, que isso pode demandar ainda mais tempo e ainda mais trabalho. Quanto mais organizado for o processo, o link mesmo entre a produção e a pós-produção, melhor é para a obra.
Exatamente. Então, dependendo a equipe de pós-produção, uma pessoa da equipe de pós-produção pode estar acompanhando as gravações, porque ela já vai pegando ali o que já foi gravado, já vai direcionando. Porque levar também um material muito grande de coisas que não vão ser utilizadas, é legal já ir direcionando para a equipe de pós-produção o que vai ser usado, porque já facilita, né? Senão fica um processo bem lento. Acho que de pós-produção é isso, né? Eu já falei em outros vídeos aí que a pós-produção também é uma área bem distante, um pouquinho assim de outras produtoras, a maioria das produtoras, porque é um setor bem específico hoje em dia, mas hoje em dia, se você está assistindo esse vídeo é porque você gosta de cinema. Se você está assistindo esse vídeo é porque ou você edita ou porque você tem vontade de editar, porque tá ligado aí com o audiovisual, né? Não existe filme, o editor muitas vezes, existem vários casos onde um editor fez ou corrigiu muitas coisas de um filme. Temos aí o exemplo do Bohemian Rhapsody, que teve uma produção muito conturbada, foi para pós-produção, o editor fez o filme dele praticamente e ganhou o Oscar de melhor edição. Olha que legal. Então, o editor é muito importante para um filme. Muito bem. E hoje, encerrando então a nossa série de vídeos de produção audiovisual, vamos para uma área que eu gosto muito. Eu sou apaixonado por trilha sonora, eu tenho uma coleção, eu só ouço trilha sonora. E eu também sou compositor, eu gosto muito de compor trilha sonora. Você gosta de trilha sonora, Felipe? Eu amo trilha sonora. A trilha sonora, ela é a música do cinema, né? Então, por exemplo, a gente gosta muito de um filme, às vezes a gente está no carro ouvindo trilha sonora, a gente está andando, caminhando na rua, uma trilha sonora já remete ao filme, a gente está assistindo alguma coisa, essa trilha remete a um filme, uma lembrança. A trilha sonora é algo muito poderoso dentro de uma obra. E a trilha sonora, ela começa... tem autores, tem diretores que já pede um título, né? O título principal, e às vezes ela pode ser gravada antes do filme mesmo ser gravado. Mas a maioria das vezes, por exemplo, nós temos o James Newton Howard, que é o compositor dos Sinais, Corpo Fechado, qual que é o filme do Sexto Sentido. Ele gosta, é o que eu gosto de fazer também, ele gosta muito de escrever a música em cima do ritmo da câmera. Então, é uma câmera aberta, é um traveling, ele vai escrevendo a trilha sonora em cima do ritmo, em cima da timeline do vídeo, tá? Muitos compositores fazem isso também. Nós temos um clássico que é o James Williams, que é o John Williams, James Homer, que é o do Titanic, faleceu. Ele fez também a trilha sonora do Avatar, a primeira, faleceu. Agora eu não sei quem é o compositor do novo Avatar, mas eu vou pesquisar. Porém, o John Williams, ele é um clássico, e toda a trilha sonora que ele usa um instrumento muito clássico, ele usa realmente instrumentos reais. Nós temos o Hans Zimmer que ele já usa, ele foi um precursor na trilha sonora sintetizada. Então ele usa muito teclado, só que são aparelhos mesmo, sabe? São bibliotecas de reais, só que é tudo, às vezes ele nem tem a composição. Claro que ele tem sim em outros filmes que ele tem a orquestra ali. É que a orquestra fica muito mais caro, tá? Mas hoje em dia você tem muitos bons compositores, excelentes compositores, que eles fazem tudo hoje no computador e com uma qualidade de som incrível. E para encerrar, né, para você, eu quero fazer trilha sonora, tal, qual que é o segredo, tal. O segredo você precisa sim ter acesso ao roteiro. O diretor de música ele tem que ler o roteiro e também ele, enquanto o filme não foi gravado, ele vai vendo o roteiro, mas a partir do momento que tem um filme já feito na timeline, aí você vai criando, você vai compondo a trilha sonora, já vai passando para o diretor para ele dar uma olhada. Só que tem diretores que às vezes já chega com uma ideia, já quero ser assim, eu quero uma música de ação, e aí você vai lá e faz a produção. Exato, a trilha sonora sempre faz sentido com um filme ou com a cena que ela está sendo utilizada. Por exemplo, você pode reconhecer um vilão só pela trilha sonora. Um vilão aparece em cena, às vezes você nem sabe que ele é vilão, mas a trilha já é uma trilha mais forte, mais pesada, que dá o tom. Um exemplo clássico do John Williams é o Darth Vader, né? A Marcha Imperial, que Sim, é universal. É verdade, é sensacional. Então essas foram as nossas séries aí de audiovisual. Espero que vocês gostem. Obrigado.